Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler 3 textos hoje. Primeiro é 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Esse texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O segundo texto é Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. E esse texto diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora nós vamos ler primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. É uma coisa boa para vocês já memorizarem. Os 3 textos, capítulo 1, verso 3 e 4, capítulo 1, verso 3 e 4, capítulo 1, verso 3 e 4. Primeira de Pedro, ao citar, nunca diga primeira Pedro, porque Pedro é o remetente da carta e não o destinatário dela. Então sempre primeira de Pedro e não primeira a Pedro. Então primeira de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Amém. Bom, eu quero agora pedir a você que volte ao primeiro texto, porque daqui a pouco nós vamos ir para Efésios e finalmente para a primeira de Pedro. Então volta lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o seguinte tema: Deus digno de todo louvor. Quando você vai examinar essas 3 cartas que foram mencionadas e esses textos foram lidos, todas elas apontam para um grande sofrimento que estava sendo vivido. A segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. É onde Paulo faz uma autodefesa do seu apostolado. E é a carta que retrata com mais clareza em todas as cartas que Paulo escreveu sobre o seu sofrimento. Ele chega a dizer, no capítulo 1, versículo 8, que ele enfrentou em Éfeso, de onde escreveu essa carta, lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Quando você vai para Efésios, Paulo escreveu Efésios preso, algemado, na cidade de Roma, vivendo uma circunstância carrancuda, situações adversas. Quando você vai para 1 de Pedro, é a carta do sofrimento, escrita para os irmãos forasteiros, que estão expulsos da sua cidade, que tiveram seus bens confiscados, e perambulam pela terra,
sem destino certo. É importante que nessas 3 cartas, cujo pano de fundo é sofrimento, tanto Paulo quanto Pedro abrem as cartas, não falando deles mesmos, nem falando do sofrimento da igreja, mas abrem as cartas com doxologia, com exaltação a Deus, e esse é um bom princípio. A vida começa com Deus, não com o homem. No meio de uma pandemia, de sofrimento global, nós deveríamos voltar-nos para Deus e glorificá-lo, em vez de pensar primeiro nas nossas dores e sofrimento. Quem começa a vida glorificando a Deus, doxologicamente, está mais habilitado a enfrentar os esbarros da vida. Se vocês observaram, essas 3 doxologias tratam da obra de Deus por nós, da obra de Deus em nós e da obra de Deus através de nós. Porque o Deus que é digno de louvor, Ele está trabalhando. E Ele não trabalha contra nós, Ele trabalha por nós. E Ele trabalha em nós. E Ele trabalha através de nós. Se observaram ainda o primeiro texto lido, segundo aos Coríntios, ele trata do que Deus está fazendo agora, na nossa vida. O segundo texto, Efésios, aponta para o que Deus já fez por nós, desde a eternidade. E o terceiro texto, 1 de Pedro, ele mostra o que Deus fará por nós, na gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Então este Deus que fez, que faz e que fará, é digno de toda adoração. Os 3 textos começam da mesma maneira: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até parecia que essa era uma fórmula doxológica usada naquele tempo. Então, convido você, com a Bíblia aberta comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, considerarmos o primeiro texto. Por favor, abra aí. Vamos olhar o que Deus está fazendo, olhar a ação de Deus no presente. Então, a primeira coisa, tem 3 coisas que eu destaco. Primeiro, é que Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Veja comigo o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quando diz que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que todos nós entendemos que não está falando de pai biológico, como se o Deus Pai fosse mais velho, o Deus Filho fosse mais novo, como se o Deus Pai tivesse uma pré-existência e o Deus Filho tivesse início, começo na sua existência. Claro que não. As 3 pessoas da Trindade têm os mesmos atributos. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ele é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E diz o texto que Ele também é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus irmãos, misericórdia não é apenas um atributo de Deus, é a própria essência de Deus, é a própria fonte das misericórdias. E é por isso que você e eu estamos aqui hoje, porque é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Pense comigo só um pouquinho. O Salmo 130 diz assim: Deus, se tu observares pecados, se tu fizeres conta, se tu anotares os meus pecados ou os nossos pecados, quem sobreviveria?
Tem hora que você se olha no espelho e você fica chocado com você mesmo. E apesar de quem somos, pecadores, Deus não nos pune, Deus não nos condena, Deus não nos destrói, Deus nos ama. Você já pensou nisso? Você não consegue amar alguém como Deus ama, porque quando você ama alguém, você ama por causa das virtudes deste alguém. Mas Deus ama você e Deus ama a mim apesar de nós, de quem nós somos. É por isso que Ele é o Deus e Pai de todas as misericórdias, Ele é a fonte da misericórdia. E mais, esse Deus é a fonte de todo consolo. Irmãos, numa época onde tanta gente está aflita, desesperada, onde tantas pessoas estão estressadas, ansiosas, com medo, depressivas, algumas delas pensando em suicídio, algumas delas saltando no abismo da morte ou flertando com a morte, onde tantas pessoas entopem a mente de tantas filosofias, onde tantas pessoas injetam nas veias tantas drogas, onde tantas pessoas correm atrás das aventuras as mais variadas e as mais loucas, buscando o consolo, preenchimento desse vazio e não conseguem, pois a Bíblia diz que Deus é a fonte de todo consolo. É nele que você encontra sentido para a vida, é nele que você encontra solução para os seus conflitos, é nele que você encontra bálsamo para as suas dores, é nele que você encontra as suas lágrimas sendo enxugadas, é nele que você encontra a sua dor sendo terapeutizada. Ele é o Pai de toda consolação. Isso é o que Ele é. Ele deve ser glorificado por quem Ele é. Mas em segundo lugar, Deus deve ser exaltado por aquilo que Ele faz por nós. Olha comigo o verso 4, a parte A. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Preste atenção nisso. É Ele que nos conforta, não em algumas, mas em toda a nossa tribulação. A palavra tribulação traz a ideia de um peso, de você ser esmagado por um rolo compressor, de uma situação que está achatando você, que está humilhando você, que está desidratando a sua força, que está minando as suas energias, que está fazendo você ficar com o tanque vazio, andando na reserva, cabisbaixo. Tribulação de toda ordem, seja emocional, seja psicológica, seja física, seja espiritual. E o texto está dizendo que isso Ele faz por nós, Ele nos conforta. Não for o conforto de Deus, irmãos, nós sucumbiríamos. Não for o bálsamo, o óleo fresco do Espírito Santo sobre a nossa cabeça, e nós tombaríamos. Quantas vezes você já atravessou noites terríveis, de escuridão na alma, tem um nó na garganta, tem uma dor no estômago, não de gastrite, mas uma dor da alma, que reflete, que somatiza no seu corpo, e você diz: meu Deus, eu não aguento mais, eu vou perecer. E quando amanhece o dia, amanhece um novo tempo, amanhece o consolo, amanhece o conforto, amanhece a consolação, porque este Deus nos conforta, não em algumas, mas em todas as nossas tribulações. Bendito seja Deus, se Ele faz por você e por mim. Mas em terceiro lugar, Deus é digno de ser adorado e de ser exaltado por aquilo que Ele faz agora por meio de nós. Ele é adorado por quem Ele é adorado por aquilo que Ele faz por nós, e agora em terceiro lugar, Ele é adorado por aquilo que Ele faz através de nós. Olha aí o versículo 4, a parte B. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Percebeu aí? Quando Deus conforta você, ou melhor, antes disso, quando Deus permite você passar por uma tribulação, saiba disso,
Não há acaso aqui, não há azar aqui, não há determinismo cego aqui. Há aqui um plano, um propósito. Porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Os sofrimentos ou as tribulações aqui são pedagógicas. Então Deus vem e conforta você, não para que você seja um reservatório e fique só em você, represado em você, como um mar morto existencial. Mas Deus conforta você para levantar você como um consolador. Você não será um teórico, você será alguém experimentado, cujas musculaturas foram tonificadas pelas tempestades da vida, pelas lutas da vida, pelos dramas da vida, e você passou pelo vale, e você passou pela dor, e você passou pela tribulação, e Deus trabalhou na sua vida, e Deus levantou você, e Deus consolou você, e Deus restaurou a sua sorte, e agora Deus, agora meu filho, você vai ao coração daqueles que estão aflitos, e console-os com a mesma consolação com que você foi contemplado. Eu vou transformar você num instrumento nas minhas mãos para levar o bálsamo do consolo para outras pessoas. Então, resumindo, Deus é digno de ser adorado e glorificado por quem Ele é. Segundo, por aquilo que Ele faz por nós. Terceiro, por aquilo que Ele faz através de nós. Vamos ao segundo texto agora. Abra comigo Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Se nós olhamos no primeiro texto para o presente, agora nós vamos olhar pelas lentes do retrovisor, olhar para o passado. E Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que é a mesma frase. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então chama a sua atenção aqui primeiro, que Deus é o único digno de ser bendito. Quando a Bíblia diz assim, bendito, essa palavra tem que ser distinta de toda outra expressão que você usa para o seu irmão. Diz, você é um homem bendito, você é uma mulher bendita. Quando Deus é bendito, Ele é bendito porque na essência do ser de Deus, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser exaltado. Quando eu digo para você, você é um homem bendito, você é uma mulher bendita, eu estou dizendo para você outra coisa, eu estou dizendo que você foi um receptáculo da bênção de Deus, por isso você é bendito. Deus merece ser bendito e é bendito na sua própria essência, nós porque fomos alvos da bênção de Deus, por isso somos benditos. Pois bem, qual é a fonte dessas bênçãos? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a natureza dessas bênçãos? Está escrito aí, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Qual é a esfera dessas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Chama a atenção de vocês para um ponto. Lá no Antigo Testamento, via de regra, as bênçãos de Deus, traduzidas na aliança que Deus tinha com o seu povo, tinham muito a ver com as bênçãos materiais. A bênção da terra prometida, a bênção das colheitas, a bênção do gado no curral, a bênção dos frutos da terra, a bênção da chuva para fazer a terra produzir e as lavouras darem os seus frutos. Quando você entra no Novo Testamento, as bênçãos são espirituais. Espirituais. E o texto está dizendo que você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Você é uma pessoa abençoada. Então pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de achar que você é um João ninguém, que você não tem valor. Pare de ficar com esse complexo de inferioridade. Pare de ficar com essa autoestima lá no chão. Entenda que você é precioso porque você
foi abençoado já por Deus com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Em outras palavras, meus irmãos, se o cara mais rico, que está mudando todo dia, eu não sei qual é o mais rico do mundo hoje, se alguém está atualizado me fala, porque todo dia muda o cara que é o mais rico. Se o cara mais rico do mundo hoje não é crente, e você tivesse a chance de trocar de lugar com ele, você é crente, salvo pela graça, você toparia? Toparia? O máximo que o dinheiro dele pode dar é conforto para ele aqui, um caixão de cedro bonito. Já viu o caixão de cedro? Coisa chique. Pois é só isso. Eu não levo nem um centavo. Mas se você é crente, salvo pela graça, então você já é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está na palma das mãos do seu Redentor. Você é filho do Rei dos Reis, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que privilégio. Agora veja você, por que Deus deve ser bendito, exaltado, glorificado? Olha o verso 4 comigo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Você e eu devemos exaltar a Deus, sabe por quê? Porque ele nos escolheu. Agora, por que Deus escolheu você e a mim, eu não sei. A Bíblia diz que foi por muita misericórdia. Porque se ele olhasse para os nossos méritos, jamais. Então vamos olhar algumas coisas aqui. Primeiro, quem é o autor dessa escolha? Deus. Quem escolheu quem? É você quem escolhe a Deus ou Deus quem escolhe você? Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu estava morto, eu estava perdido, estava cego, eu era escravo do diabo, fazia a vontade dele e dos pensamentos, eu estava depravado, eu estava condenado, era filho da ira. Apesar de quem eu era, Deus pôs o coração dele em mim, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e pôs o coração dele em mim e disse: eu vou escolher você. Bendito seja Deus, ele é o autor dessa escolha. Mas você pergunta assim: e qual foi o tempo dessa escolha? Está escrito aí: antes da fundação do mundo, antes de Deus lançar os fundamentos da terra, antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus espalhar as estrelas do firmamento, Deus já havia escolhido você. Não tinha mérito, não tinha virtude. Então a escolha de Deus foi soberana e livre e incondicional. Terceiro, qual foi o agente dessa escolha? Está escrito aí no verso 3, assim como nos escolheu nele. O que significa isso? Nenhuma pessoa pode estufar o peito e dizer: eu sou um eleito de Deus, posso viver do jeito que eu quiser, não preciso de mais nada. Não, os eleitos de Deus foram escolhidos em Cristo. Se você está em Cristo, aí é uma evidência de que foi ser escolhido por Deus. Se você se arrependeu e creu nele como filho de Deus, o seu Salvador, aí sim está a evidência de que você foi escolhido de Deus. Não há eleição fora de Jesus Cristo, não há salvação fora de Jesus Cristo, não há esperança fora de Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, qual é o objeto da eleição? Olha comigo o verso 4, assim como nos escolheu, você e eu, todo aquele que creu no Senhor Jesus,
creu porque Deus o escolheu. Está lá em Atos 13, 48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Em outras palavras, você não é escolhido por Deus porque creu. Você creu porque foi escolhido por Deus. Você não foi escolhido por Deus porque Deus olhou em você e viu santidade na sua vida. Não, está escrito aqui, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. Este é o propósito. Então, irmãos, é tão importante entender isso, porque isso tira da cabeça da gente algumas dúvidas ou alguns temores. Tem muita gente hoje, infelizmente, que bate no peito e diz: eu sou escolhido de Deus. E aí você vai ver a vida da pessoa, está toda torta, está vivendo uma vida de desobediência, está vivendo no pecado, não se arrepende, não se quebranta, não se humilha. E é muito importante entendermos isso. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. A única evidência que alguém é um escolhido de Deus, se ele está vivendo uma vida santa e irrepreensível, porque foi para isso que Deus nos escolheu. Então não há qualquer motivo de vaidade ou de soberba. A única atitude que você deve ter em relação à escolha de Deus é fazer o que o texto está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Ele, porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, a glória é dEle, o louvor é para Ele, não há merecimento nosso, não há forma alguma de exaltar o homem por isso, foi graça e graça do começo ao fim, bendito seja Deus. Mas vamos para o último texto, irmãos, por favor, abra lá comigo agora, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, se o primeiro texto tratou do presente, se o segundo texto tratou do passado, este tratará do futuro, porque diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, portanto não tem mérito, nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é regeneração? Bom, é preciso fazer uma distinção entre regeneração e conversão. Às vezes a gente usa como termos sinônimos, mas não são. Na regeneração, você e eu somos não só totalmente passivos, mas somos totalmente inconscientes. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a sua participação consciente, deliberada, de cooperação, por exemplo, na sua concepção? Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você não participou ativamente, no sentido de ter qualquer deliberação. A regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando Ele vem, muda as disposições íntimas do nosso coração, fazendo três coisas: tirando o tampão dos ouvidos, porque Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo, tirando as vendas dos olhos, porque eu estava cego, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, você passa a ver. Terceiro, o Senhor vai lá dentro de você, numa linguagem metafórica, arranca o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. E de repente você está andando pela rua, tropeça num folheto rasgado e sujo, e pega esse folheto e lê, e aquilo entra no seu coração. De repente você está sem sono em casa,
liga o rádio, ou liga a televisão, tem um programa evangélico que você escuta, o Espírito Santo toca o seu coração. De repente você entra numa igreja e a mensagem está sendo proclamada e aquilo entra como uma flecha na sua alma. De repente você pega um livro e ao ler aquele livro, Deus fala ao seu coração e você ali nasce de novo. Experiências gloriosas. Cada um de nós talvez tenha formas de contar esse testemunho de maneira extraordinária. O Senhor, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Preste atenção nisso, irmão. Ser crente é ter uma viva esperança. Ser crente é ter uma esperança profunda, maiúscula, superlativa, imensa, sólida. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele matou a morte, Ele venceu a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele triunfou sobre a morte, e Ele é as primícias daqueles que dormem, e portanto a morte não tem mais a última palavra na nossa vida. Temos uma viva esperança. Mas se essa é a natureza da nossa salvação, vamos ver a recompensa dela no verso 4. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Preste atenção que ele usa 3 palavras aí, muito curiosas. Incorruptível. Esta palavra na língua grega traz a ideia de não conter sementes de deterioração. É aquela ideia de você pegar, quem trabalha com agricultura sabe disso, às vezes você vai colher uma lavoura, e no meio da lavoura tem também ervas daninhas, e quando você colhe os frutos, junto com a semente, vem outras sementes pequenas, imperceptíveis, de ervas daninhas, que vão corromper aquela semente boa se for lançada na terra. Quando o texto diz que a nossa herança é incorruptível, significa que não tem nenhuma semente que vai deteriorar a pureza dessa herança. A segunda palavra, ela é sem mácula, e essa palavra quer dizer sem qualquer tipo de sujeira. É totalmente límpida, translúcida, clara, sem qualquer contaminação. A terceira palavra, imarcessível, traz a ideia de algo que nunca murcha, nunca perde o seu vício, nunca perde a sua beleza, nunca perde a sua glória. Esta é a herança que você tem. Esta é a herança que você tem. Sua herança não é o apartamento que você mora, não é a casa que você mora, não é a propriedade que você tem, não é o carro que você anda, não é a sua conta de poupança no banco. A sua herança não está aqui, a sua herança está reservada para você no céu. Bendito seja Deus. Não tem dinheiro, não tem dólar, não tem barra de ouro que possa comprar essa herança, e ela foi dada a você, está guardada e reservada para você no céu. Então, quando você olha, esta obra só tem uma coisa a fazer. É fazer o que Paulo e Pedro fizeram. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que fará. Então, no sofrimento que nós todos estamos vivendo, não é hora da gente parar e olhar para dentro de nós, lamentando e gemendo, ou murmurando. É hora de levantar os céus e glorificar a Deus, porque quando você começa com Deus, Ele cuida de você. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.